Bom dia a todos. Estou muito feliz por poder me encontrar como senhores. Posso falar em japonês agora, por favor? Não pode. Por favor. これだけ覚えてきました。すみません。 Este foi o único português que eu aprendi. Mas agora você conhece. Quero beber cerveja, mas não tenho dinheiro. この度、初めて正明様の海外のご殉教にお供させていただくことになりまして、本当に私自身、身が引き締まる思いでございます。Eu estou me sentindo extremamente feliz, uma emoção muito grande que toma conta de mim, a permissão de poder estar agora acompanhando. O Masaaki Sama, é a primeira vez que estou tendo a permissão de acompanhá-lo em uma viagem missionária ao exterior. ここポルトガルが本当に私にとって初めての海外ご殉教でのお供の場所となります。 E aqui, Portugal, se tornou o primeiro local onde eu estou podendo acompanhar o Masaaki Sama em uma viagem missionária ao exterior. 私は一信徒という立場でしたが、恐れ多くも正明様と結婚させていただきまして、神様の真実の愛に目覚めました。 Eu era apenas membro da igreja, mas com muito respeito, eu tive a permissão de poder conhecer o Masaaki Sama, me casar com ele, e através disso poder conhecer o verdadeiro amor de Deus. 真理を知らず、人のためにと言いながら、神様をないがしろにし、まるで暗闇の中をさまよって生きていたような、どうしようもない私を救い導いてくださった正明様。 Eu não conhecia a verdade e estava caminhando sem um rumo, mas foi graças a ter conhecido o Masaaki Sama que eu pude encontrar o caminho, conhecer o caminho que eu realmente deveria trilhar. 私はもう自分自身がどうなってもいいので、本当に正明様にすべてをお捧げするつもりで嫁がせていただきました。 E eu me casei com o Masaaki Sama com o sentimento de realmente se desfazer de tudo que eu tinha, se desfazer de todo o meu ser para poder servir a ele. まさに本当に生きた名様のおそば近くでお仕えさせていただくということは本当に恐れ多いことではございますが、正明様のこのお持ちの真理を一人でも多くの人にお伝えさせていただきたいという強い思いがございます。 É uma sensação de respeito muito grande por estar sempre próximo, servindo a Meishu Sama vivo aqui na Terra, mas é com essa sensação de poder levar essa verdade que o Masaaki Sama nos transmite ao mundo todo que eu quero continuar me empenhando de agora em diante. ポルトガルに参りまして、空港の中とかでもお手洗いの清掃員の方々とか、本当に隣でね、ふと出会った方々とか、道行く人々とかにも、世界メシア教のことを伝えさせていただいております。 E mesmo vindo aqui a Portugal, no aeroporto, para as pessoas que estavam fazendo a limpeza, seja no aeroporto, em vários locais, as pessoas que se sentam ao meu lado, pessoas que estão próximas de mim, pessoas que eu me encontro, a todas essas pessoas eu procuro transmitir a fé da Igreja Mundial do Messias. 今後も皆様と共に、教主様、正明様のお導きのもと、ご一緒に
真の救いの伝道の道を歩ませていただけましたら、とても嬉しく思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。E eu me sentiria extremamente feliz, se puder, junto com todos os senhores, caminhar sob a liderança de Kyosho-sama e do Masaaki-sama para transmitirmos a verdade e a fé para as pessoas no mundo inteiro. Espero contar com todos os senhores. Muito obrigada. Muito obrigada, Masaaki-sama.